E agora, eu tenho uma religião, mas eu quero praticar yoga. O yoga é uma religião? Toda vez que nós começamos a praticar o yoga, é muito comum uma pergunta: o yoga é uma religião? O yoga tem toda essa parte da meditação, essa parte muitas vezes filosófica, essa parte interna do autoconhecimento, mas até que ponto isso se confunde com uma religião? Se nós pegarmos a origem da palavra religião, muitos filósofos e sábios no decorrer da história deram significados diferentes para essa palavra religião. Se nós pegarmos lá Cícero, 45 a.C., ele vai definir religião com a origem da palavra relegere, que significa reler, ou seja, conhecer a divindade como um todo, fazer uma releitura. E depois ali no século 3 até o século 4 depois de Cristo, que vai ser a tradução que provavelmente você já ouviu falar, de lactântio. Religião vem do religare, essa nossa reconexão com o divino. Mas será que o yoga é uma religião? Vai nos reconectar com a divindade ou não? Fica sempre essa dúvida. Toda vez que nós começamos uma aula de yoga, nós recitamos o mantra Om. O que significa esse Om? O yoga é uma das 8 escolas filosóficas da Índia. Se você pensar o yoga, ele vai contribuir para o desenvolvimento interno, mas ele não é uma religião. O yoga é uma filosofia prática de vida. Ou seja, para você praticar o yoga, você não precisa deixar de ter a sua religião ou você precisa mudar de religião. E é muito importante que a escola onde você pratica yoga, o professor com quem você faz aula, ou o local onde você está aprendendo yoga, preze por essa sua autonomia e essa sua liberdade religiosa. Na verdade, a prática filosófica do yoga, ela vai atenuar ou acentuar essa predisposição natural que você tenha para a religião ou não. Eu tenho, por exemplo, muitos alunos meus que são inclusive ateus e praticam yoga sem problema nenhum. Tenho alunos meus católicos, evangélicos, umbandista. Então você pode praticar o yoga sem essa preocupação se é uma religião ou não. E talvez pode surgir a grande questão: Rudra, mas no vídeo anterior lá sobre o que é o yoga, você falou que tem o conceito de Deus no yoga. Então como assim? Tem conceito de Deus dentro do yoga, mas não é uma religião. Isso é para você ter uma ideia. Normalmente na nossa cultura nós associamos tudo que tem o conceito de Deus, automaticamente enquadramos como religião, mas não necessariamente. Deus dentro do yoga, ele é uma coisa opcional, ele é um dos caminhos para você chegar nessa sua independência ou kaivalya. Se você tem uma predisposição para religiosidade, para religião, ótimo. Se você não tem uma predisposição para religião, ótimo também. Lembrando que Deus dentro do yoga, ele é um segundo caminho ou uma alternativa e não o único caminho para você chegar nessa sua independência interna. Depois de falar de Deus, nós vamos conversar agora um pouquinho sobre a fé. Normalmente nós acreditamos que a fé ela é essencial para o caminho espiritual. Será que você realmente precisa de fé para praticar o yoga? Eu diria que não. Eu diria que o que você mais precisa no yoga é constância, persistência e resiliência, porque é através da prática constante que você vai sentir os benefícios dela e você não vai precisar ter fé, porque você vai comprovar na sua própria pele os benefícios do yoga. E se porventura você não comprovou algum benefício ainda, calma, vai chegar a sua hora. Se você está praticando há meses e há anos e não chegou esse benefício ainda, se questiona e revise a sua prática para saber se você está praticando de forma correta. Imagina que você vai fazer uma maratona de 10 quilômetros e você tenta e não consegue. E você começa a culpar a corrida em si por você não atingir o resultado de 10 quilômetros de corrida. De repente você precisa olhar a sua técnica e verificar se a sua prática do yoga está concisa. Muitas religiões vão ter os seus textos sagrados. No cristianismo nós temos a Bíblia, no hinduísmo nós temos os Vedas e várias outras tradições terão seus textos sagrados. Dentro do yoga nós temos o Patanjali Yoga Sutra, o texto de maior autoridade dentro da filosofia do yoga. Cada sutra do Patanjali é como se fossem mapas.
Os textos, eles não são textos simplesmente metafóricos ou textos que vão mostrar histórias para vocês, mas são mapas que vão te guiar por esse caminho do yoga. Então, apesar de nós termos os textos do yoga, não existe esse dogma dentro da prática do yoga. Você pode ir percorrendo sutra por sutra, verso por verso e ir descobrindo de forma prática como que isso se manifesta em sua vida. Então, se a sua grande dúvida era se o yoga é religião ou não, não. O yoga não é uma religião. O yoga é uma filosofia prática de vida que pode ser incorporado por qualquer pessoa. Se você tem um corpo, se você respira, se porventura você começa a subir a ladeira e já começa a ficar cansado, de repente está na hora de você conhecer essa prática do yoga e trazer uma transformação profunda para a sua vida. Namastê. Imagina, por exemplo, uma pessoa que vai se preparar para uma corrida, uma maratona de 10.000 quilômetros. Imagina alguém que 10.000 quilômetros não existe. Imagina que você vai ficar 100.000 quilômetros.